Paz do Senhor, meus amigos, meus irmãos, bom dia. Quem vos fala mais uma vez aqui é o presbítero Paulo, da Assembleia de Deus de Rua Operária, Campo de Marechal Hermes, Ministério de Madureira. Estamos aqui para agradecer os mais 2 inscritos que se inscreveram no nosso canal, tiveram a disponibilidade de se inscrever no nosso canal. Muito obrigado. Continue compartilhando este vídeo, continue ativando o sininho de notificações para ver mais vídeos, continue nos ajudando a alcançar o maior número de vidas, de corações, através da palavra Rema. Agradecemos também a Deus em primeiro lugar, acima de tudo, né? Por mais uma oportunidade de estarmos aqui, trazendo uma mensagem do coração de Deus para a sua vida. Agradecemos a todos aqueles que estão se empenhando, estão ouvindo a mensagem que nós colocamos dia após dia neste canal. Louvamos a Deus pela vida de todos. Deus abençoe seu lar, sua família, seus amigos. Deus abençoe a tua parentela e a todos que estão à sua volta. Muito obrigado pela presença no nosso canal. E você que não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe este vídeo. Vamos à palavra do Senhor. A palavra do Senhor hoje se encontra no livro de Ezequiel, no capítulo 47. E nós vamos colocar um tema nesta palavra que significa águas da vida. Diz assim a palavra do Senhor: depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam mais águas debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham debaixo, desde a banda da direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam as águas debaixo da banda direita. E saiu aquele homem para o oriente, tendo cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que davam pelos tornozelos, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que davam pelos lombos, e mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não podia passar. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. Ezequiel, irmãos, ele fora exilado na Babilônia e fora levado por Nabucodonosor na segunda deportação de Jerusalém para a Babilônia, para ser cativo. Houve 3 deportações, de cuja primeira fora Daniel e seus 3 amigos e mais uma leva. Na segunda, Ezequiel e os cativos que foram levados de Jerusalém, que ficaram da primeira para a segunda. E depois a terceira deportação, o restante do povo que ficara da segunda para a terceira, ficando somente Jeremias para profetizar em Jerusalém. O nome Ezequiel significa Deus fortalece. E realmente Ezequiel precisava da fortaleza de Deus, porque a situação era caótica em Babilônia. O povo já estava corrompido pelos deuses babilônicos, se dando em casamento na Babilônia com mulheres estrangeiras. E Ezequiel, ele se levanta como profeta, ou seja, Deus usa Ezequiel na Babilônia, porque Ezequiel, ele tinha 5 anos que era sacerdócio, exercia o seu ministério de sacerdotal. Porém, 25 anos, Deus, ele, por necessidade, levanta Ezequiel como profeta naquela província. Ezequiel
Ele, diferente de Daniel, dos seus 3 amigos que estavam servindo Nabucodonosor no palácio, ele morava junto ao rio Quebar, no lugar mais pobre da Babilônia. Porém, isso não impediu de Ezequiel ver a glória de Deus. Eu entendo que o mesmo Deus que está em Copacabana, na Barra da Tijuca, no Leblon, nos lugares mais nobres, é o mesmo Deus também que está nos lugares mais pobres, nas periferias. Eu sou aqui do Rio de Janeiro, por isso estou falando nessas localidades. Mas existem localidades por todo o Brasil e por todo o mundo. E o mesmo Deus que está na localidade nobre, Ele também está presente na localidade mais pobre, como nas periferias, como na zona rural, como nos subúrbios. Por isso, ele estava ali, mas estava com a sua vida no altar, buscando a presença de Deus, buscando ouvir Deus. E na minha concepção, Ezequiel era o profeta das visões, porque foi o profeta que teve muitas visões, assim como também Zacarias, e visões profundas de Deus, de cujo ele conseguiu até mesmo atingir o ápice, que é ver a glória de Deus naquele lugar. Ezequiel viu carros móveis de fogo, um trono móvel, que era o próprio trono do Senhor. Viu os 4 animais simbólicos, com rosto de boi, com rosto de leão, com rosto de águia e com rosto de homem, que praticamente, segundo historiadores, tipifica os 4 evangelhos. E também viu a construção do templo. Ele mostrou o templo para Ezequiel, como deveria ser construído. E uma certa feita, se apresenta um varão, um anjo do Senhor, próprio Deus na teofania, se apresenta a Ezequiel, e Ezequiel contempla uma visão daquele varão, e ele via como se umas águas saíam debaixo da casa do Senhor, debaixo do altar da casa do Senhor. E essas águas, elas saíam do leste, da lateral, debaixo da casa, e elas se davam para o oriente. É uma analogia das águas que saíam do Jordão, que jorravam do Jordão para o Mar Morto. O Mar Morto é o mar salgado, o mar onde não havia vida devido à salina extraída naquele mar, que existia naquele mar. Não havia vida marinha. Porém, quando as águas do rio Jordão invadiam aquele mar, a vida começava a surgir naquele mar. Assim é a nossa vida aqui na terra, irmãos. Quando as águas descem do altar, do trono de Deus, para a nossa vida, para o nosso coração, ela começa a lavar nossa estrutura, começa a tirar tudo aquilo que está morto e produzir vida ao nosso ser. Independente de onde você está, independente de onde você mora, se no lugar mais nobre ou no lugar mais pobre, se você se colocar o eu e atender o chamado do Senhor, se colocar na posição que Deus quer, Deus vai mostrar a sua glória, Deus vai mostrar o seu poderio. E daí, aquele homem se colocou à margem do rio, juntamente com o anjo do Senhor. E Ezequiel é chamado por filho do homem. E 107 vezes na Bíblia está escrito a expressão filho do homem. 93 no livro de Ezequiel. Interessante é que quando Ezequiel ele é conduzido por aquele anjo, o anjo começa a medir ele. Medir para quê? Para ver exatamente até onde ele poderia ir, até onde ele poderia chegar. Medir para dar o diagnóstico certo. É assim que o médico faz com uma criança. Ele mede o peso, mede a estrutura da criança, para saber qual é o diagnóstico que ele vai produzir àquela criança, que vai surtir um efeito, para não dar um diagnóstico muito alterado, para que aquela criança não venha sofrer dano. Então ele mede 1000 côvados e passa Ezequiel pelas águas.
e as águas davam pelo tornozelo, e mede mais 1000, e passa Ezequiel pelas águas, e as águas se davam pelo joelho, mais 1000 se davam pelo lombo. O que eu entendo com isso? O tornozelo é o firmamento do corpo, firmamento das pernas. O joelho é que faz a perna se mover de um lado para o outro. O joelho, ele levanta e abaixa o ser humano. Ele faz a função de agachar e de levantar. E os lombos fazem a função do movimento do quadril. Interessante, meus irmãos, é que, entendendo tudo isso, nós sabemos que para se permanecer de pé, nós precisamos estar de joelho. E para se movimentar, precisamos dos lombos para se movimentar. Porque Deus só fala com aquele que está em movimento. Deus só chama aquele que está em movimento. Deus só aprova aquele que está em movimento. Então Deus manda Ezequiel entrar. E Ezequiel viu que não conseguia mais quando as águas se davam pelos lombos. E ele só poderia ir a nado. Então ele entendeu que até ali ele conseguiria ir. Porque Deus te dá uma proporção, limite, para você chegar, para eu e você chegar. Mas o mesmo Deus que leva é o mesmo Deus que traz. Deus não vai deixar você morrer nesse caminho, se você estiver na presença dele. Todos aqueles que estão na presença de Deus, eles conseguem chegar ao seu ideal, ao seu lugar certo, ao seu porto seguro. Porque o mesmo Deus que levou foi o mesmo Deus que trouxe a margem do rio. Deus vai te levar e vai te trazer. Você precisa ser ousado. Eu preciso ser ousado. Sabe por quê? Ousadia, elas nos faz vencer. A ousadia nos faz chegar a um lugar determinado por Deus. A ousadia nos faz superar obstáculos. E Ezequiel superou obstáculos. E aquelas águas, irmão, é chamado águas de purificadoras. Deus quer purificar a minha vida através dessas águas. Deus quer purificar a tua vida. Deus não quer te ver na beira. Deus quer te levar até a profundidade. Porque só vê quem entra na profundidade. E Deus está te chamando hoje para você entrar nessa profundidade, para te mostrar coisas profundas, coisas maiores. Deus te chamou para ter vida e vida com abundância. Do momento que aquelas águas entravam no Jordão, aquelas águas doces entravam no Jordão, as águas salgadas, elas começavam a se deteriorar, e ali a vida marinha começava a ser produzida. Deus quer te dar vida, irmão. Nós andávamos como mortos também, mas quando as águas jorraram no nosso coração, Deus nos deu vida e vida com abundância. Deixa essas águas te envolver, mergulha nessas águas, porque é essas águas que vão saciar a tua sede, que vão te trazer vida e vida com abundância. Uma certa feita, Jesus se posicionou a Samaria, encontrou aquela mulher, e os seus discípulos foram comprar comida, porque ele estava com fome. E aquela mulher disse: o poço é fundo, eu não consigo. Aí Deus falou assim: me dá água de beber. O próprio Jesus, o próprio Deus também encarnado na terra, me dá água de beber. E ela falou: como sendo tu judeu, pede água para uma mulher samaritana? Ele falou: se tu me der dessa água, nunca mais tu terás sede. A água é a palavra, irmão. E quem beber dessa água nunca mais terá sede. E quem beber dessa água, ainda que esteja morto, viverá. Deus quer te dar vida. Deus quer te tirar dessa solidão. O anjo do Senhor te convida hoje a entrar nessas águas. Mergulha nessas águas, para a glória de Deus, para que Deus venha produzir vida ao seu coração, dar vida à sua família, para a sua glória. Que Deus te abençoe. Deus fale mais profundamente ao seu coração, e deixa Deus te conduzir por esse caminho. Porque quando Deus conduz, Ele leva e traz em segurança. Deus te abençoe, a paz do Senhor. Compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo. Paz de Cristo.